Olá, pessoal. Vamos realizar nesta aula a correção das atividades de geometria analítica referentes à distância entre dois pontos. Vamos corrigir então a atividade 1, 2 e 3. Conforme nós já vimos em aulas anteriores, a fórmula para cálculo de distância de dois pontos, entre dois pontos, é a raiz quadrada do x de um ponto menos o x do outro elevado ao quadrado, mais o y de um ponto menos o y do outro elevado ao quadrado. Neste caso aqui, nós temos 3 pontos. Se marcarmos no plano cartesiano esses 3 pontos, nós temos aqui o ponto A, 2, de coordenadas 2 e 0, o ponto B, de coordenadas 0 e 3, e o ponto C, de coordenadas 7 e 6. Sem fazer o desenho, se nós fôssemos calcular a distância sem fazer o desenho, nós iríamos utilizar a fórmula da distância entre dois pontos, certo? Então, vamos começar. Nós primeiro, o problema pede o seguinte: considerando os vértices A, 2 e 0, B, 0 e 3, e C, menos 7 e menos 6, verifique se o triângulo é retângulo. Como sabemos, o triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo reto e o lado oposto ao ângulo reto chama-se hipotenusa, que é o lado maior do triângulo, e os dois menores são os catetos. E para todo triângulo retângulo vale o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, o quadrado do lado maior é igual à soma dos quadrados dos dois menores. Nós vamos, então, verificar se nós temos, se verifica nesse triângulo, a partir desses 3 pontos, que ele é um triângulo retângulo. Para isso, nós precisamos calcular a distância AB, a distância AC e a distância BC. E verificar se essas distâncias, se essas distâncias AB, BC e AC verificam o teorema de Pitágoras, ou seja, o lado maior ao quadrado tem que ser igual à soma dos dois menores ao quadrado. Vamos aos cálculos, então. Nós temos a distância, que calcular a distância AB. É a raiz quadrada de x do B, que é 0, menos o x do A, que é 2, elevado ao quadrado, mais o y do B, que é 3, menos o y do A, que é 0, elevado ao quadrado. Menos 2 ao quadrado dá 4. 3 menos 0 dá 3, 3 ao quadrado é 9. 4 mais 9, raiz quadrada de 13. Distância AC. AC, raiz quadrada de x do C, que é menos 7, menos o x do A, que é 2, ao quadrado, mais o y do C, que é menos 6, menos o y do A, que é 0, ao quadrado. Menos 7 menos 2 dá menos 9, elevado ao quadrado, 81. Menos 6 menos 0 dá menos 6, elevado ao quadrado, é 36. 81 mais 36, 1 e 6 dá 7. E 8 e 3 dá 11. Portanto, 117, raiz quadrada de 117. Calculando agora a distância BC. BC. Menos 7, o x do C, que é menos 7, menos o x do B, que é 0, ao quadrado,
mais o y do C, que é menos 6, menos o y do B, que é 3, ao quadrado. Raiz quadrada de menos 7 menos 0 ao quadrado. Menos 7 menos 0 dá menos 7. Elevado ao quadrado, 49. Menos 6 com menos 3 dá menos 9. Elevado ao quadrado, dá mais 81. 49 mais 81. 9 mais 1, 10. E vai 1. 8 e 1, 9. Com 4, 13. Portanto, raiz quadrada de 130. Temos a distância AB. Então, a distância AB, que é a raiz quadrada de 13. A distância AC, que é raiz quadrada de 117. E a distância BC, que é a raiz quadrada de 130. Como sabemos, a hipotenusa é o lado maior do triângulo retângulo. Portanto, aqui nós temos a hipotenusa, que poderá ser a hipotenusa, né? Vamos ter que verificar. E esses dois seriam os catetos. Se confirmar o teorema de Pitágoras, realmente este lado BC é a hipotenusa e o lado AB e o lado AC são os catetos. Então, vamos verificar o teorema de Pitágoras. Raiz quadrada de 130, que seria a hipotenusa, porque é o lado maior, elevado ao quadrado, é igual à soma dos dois menores, raiz de 13, elevado ao quadrado, mais a raiz de 117, elevado ao quadrado. Como nós temos raízes elevado ao quadrado, nós utilizamos a simplificação de radicais. Corta e tira o radicando da raiz. Portanto, aqui 130. Raiz quadrada de 130 ao quadrado, corta, tira da raiz. Raiz de 13 elevado ao quadrado também. Corta e tira da raiz, simplifica, né? Que vai dar 13, mais 117, simplificando da mesma forma a raiz de 17 elevado ao quadrado. 130 é igual a 13 mais 117. 13 mais 117 dá 130. Portanto, verdade. Então, logo, o triângulo é retângulo. E esses aqui realmente são a hipotenusa e os dois catetos do triângulo retângulo. A hipotenusa é o lado maior e os catetos são os lados menores. Aqui, ó, a hipotenusa BC. BC é raiz de 130. O lado AB, que é o menor, é o cateto raiz de 13. E o lado AC, que é o cateto, o outro cateto, é a raiz quadrada de 117. Nós temos agora a questão, atividade 2, certo? Na atividade 2, diz o seguinte: demonstre que o triângulo retângulo com vértices A, 5 e menos 4, B, 8 e 2 e C, 2 e menos 1, é um triângulo isósceles. Isósceles. Para que seja um triângulo isósceles, nós precisamos que esse triângulo tenha dois lados iguais e um diferente, pois o triângulo isósceles é aquele que possui dois lados iguais. Aqui nós temos um desenho do triângulo isósceles. Dois lados iguais e um diferente. O lado AB
é igual ao lado BC e diferente do lado AC. Então, nós vamos demonstrar calculando as distâncias AB, BC e AC. Calculando a distância AB, sabemos que temos que fazer o x de um menos o x do outro, elevado ao quadrado, a raiz quadrada, né, do x de um menos o x do outro ao quadrado, mais o y de um ponto menos o y do outro ponto elevado ao quadrado. Então, raiz quadrada de x do b, porque nós estamos aqui trabalhando com o lado AB, certo? X do b, que é 8, menos o x do a, x do b, que é 8, menos o x do a, que é 5, elevado ao quadrado, mais o y do b, que é 2, menos o y do a, que é menos 4. Menos o menos 4 vai dar mais 4, elevado ao quadrado. Aqui, neste caso, nós temos o y do b, que é 2, menos o menos 4, né? 2 menos o menos 4. Então, por isso, fica mais 4, elevado ao quadrado. 8 menos 5 é 3, elevado ao quadrado, 9. 2 mais 4, 6, elevado ao quadrado, 36. 9 mais 36, 9 e 6 dá 15, com 1 que foi 45, somado com 3. Portanto, raiz quadrada de 45 é a distância AB. Agora, nós temos que calcular a distância AC ou BC, tanto faz. Vamos calcular a BC primeiro. A distância BC é raiz quadrada de x do C menos o x do A, x do C, que é 2, menos o x do A, que é 8, elevado ao quadrado, mais y do C, que é 1, menos o y do B, que é 2, elevado ao quadrado. Raiz quadrada de 2 menos 8 é menos 6, elevado ao quadrado, 36. Menos 1 menos 2 é menos 3, elevado ao quadrado, é 9. 36 mais 9 também dá 45. Raiz quadrada de 45. Já vimos que 2 dos lados desse triângulo são iguais, mas precisamos calcular o terceiro, porque se o terceiro também for igual, ele não será isósceles, ele será equilátero. Então, nós precisamos calcular o terceiro lado, que é o lado AC, né? Nós temos 3 lados no triângulo, ABC, e precisamos calcular os 3 lados. Calculamos AB, BC e agora vamos calcular o lado AC. O lado AC é a raiz quadrada de C menos A, né? O x do C, que é 2, menos o x do A, que é 5, elevado ao quadrado, mais o y do C, menos 1, menos o y do A, que é menos 4, menos 1, menos o menos 4 vai ficar mais 4, elevado ao quadrado. E aqui nós temos 2 menos 5, que é menos 3, elevado ao quadrado, 9. Menos 1 mais 4 é 3 positivo, 3 ao quadrado é 9. Portanto, nós temos 9 mais 9 dentro da raiz, que dá raiz quadrada de 18. Ou seja, confirmamos que 2 dos lados desse triângulo, o lado AB e o lado BC, são iguais. E o terceiro lado é diferente. Então, nós temos distância AB
igual a raiz quadrada de 45, distância BC igual a raiz quadrada de 45 e a distância AC igual a raiz quadrada de 18. Eu nem vou fatorar, certo? As raízes, porque o objetivo aqui é demonstrar que esse triângulo é isósceles. Então, nós temos a distância AB igual à distância BC. Duas distâncias iguais e uma diferente, porque é diferente da distância AC, ou seja, logo o triângulo é isósceles. É isósceles, porque nós temos aqui a distância AB igual à distância BC, e diferente da distância AC, ele é isósceles. Agora nós vamos concluir aqui a resolução, a correção das atividades, né, com a atividade 3. Nessa atividade 3, nós temos uma situação seguinte. Nós temos no plano cartesiano um ponto conhecido, que é o ponto B, 0 e 3. O ponto 0 e 3, que é um ponto no eixo Y, porque o x é 0. E nós queremos saber qual o ponto, né? O ponto A, na verdade, ele tem a abscissa A, ou seja, o x vale A, não sabemos, é uma incógnita, não sabemos o valor do x. Pode estar do lado direito, na reta numérica, ou do lado esquerdo, esse valor A. Pode estar para cá, esse valor A, ou para cá, não sabemos. É um ponto que está no plano cartesiano, no eixo x, desculpem, no eixo x, porque o y é 0. Então, esse ponto vai estar no eixo x. Pode estar à direita ou à esquerda, mas nós sabemos que a distância do ponto A ao ponto B é igual a 5. Sabemos que essa distância aqui é 5. Não sabemos se para a direita ou para a esquerda, pode ser um valor positivo ou um valor negativo. Então, é isso que nós vamos calcular, calculando a distância entre esses dois pontos. Nós sabemos que para cálculo de distância entre um ponto A e B, nós utilizamos a seguinte fórmula. X do ponto B menos x do ponto A ao quadrado, mais y do ponto B menos o y do ponto A, também elevado ao quadrado, ou seja, a raiz do x do B menos x do A ao quadrado, mais o y do B menos o y do A ao quadrado. Temos a distância é 5, então nós vamos substituir. A distância é 5. Raiz quadrada, x do B, que é 0, menos o x do ponto A, que é A, elevado ao quadrado, mais o y do B, que é 3, menos o y do A, que é 0, elevado ao quadrado. 5 igual 0 menos A dá menos A. Menos A elevado ao quadrado é A ao quadrado, mais 3 menos 0 é 3, 3 ao quadrado é 9. Temos, então, 5 igual a raiz de A ao quadrado menos 9. Nós temos aqui uma equação irracional e nós vamos elevar os dois lados ao quadrado para extrair essa raiz, para resolver essa equação, certo? Então, 5 ao quadrado, 25. Raiz quadrada elevado ao quadrado simplifica e extrai os fatores do o fator do radicando, que é A ao quadrado mais 9. 25, este A
Aqui nós temos uma equação de segundo grau que pode ser resolvida com a fórmula de Bhaskara, mas também pode ser resolvida de forma mais simples, porque nós temos somente o coeficiente A e o C. O 9 passa diminuindo para o outro lado, né? Tá somando, passa diminuindo, e 16 é igual a ao quadrado, ou então a ao quadrado é igual a 16. Nós vamos isolar o A passando o quadrado em forma de raiz quadrada de 16, só que é mais ou menos a raiz quadrada de 16, certo? Porque pode ser que seja, são duas as raízes, né? Nós temos que A pode ser mais ou menos 4, ou seja, A é igual a 4 ou A é igual a menos 4. Então, nós descobrimos qual será o valor de A para que essa distância de A até B seja 5. Pode ser que o A seja 4, o ponto 4 e 0, mas também pode ser que seja o ponto menos 4 e 0, certo? Pode ser o ponto menos 4 e 0, ou o A pode ser 4 e 0. O que pedia? A distância do ponto A0 ao ponto B03 é igual a 5. Calcule a abscissa A. A abscissa é o valor de x, que pode ser 4 ou menos 4.